Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje é sobre a diferença entre tricô e crochê. Você já teve essa dúvida, né? Qual é a diferença dos dois, né? Você ainda tem, né, essa dúvida? Então é interessante que você não está sozinho se você tem essa dúvida. Essa é uma dúvida muito comum no mundo do artesanato. Inclusive, essa semana eu percebi um aumento significativo dessa pergunta na internet. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo vai ser a diferença entre tricô e crochê. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas coisas em tricô, tá? Então, por exemplo, esse aqui é tricô. Vou mostrar outro que eu tenho aqui comigo. Isso aqui é tricô. Tudo isso é material que eu já fiz vídeo aqui no canal. Esse aqui é crochê, tá? Esse aqui também é um crochê. Vou mostrar mais um crochê aqui pra vocês, ó. Esse aqui também é um crochê. Então, assim, quem conhece um ou outro já tem meio que um olho clínico, né? Olha assim, ah tá, isso é tricô, ou isso é crochê, né? Mas para quem está iniciando no artesanato, não consegue perceber a diferença de um para o outro e ainda tem o ponto. Qual dos dois escolher, né? Às vezes a pessoa está querendo começar um artesanato e não sabe qual escolher, se quer o tricô ou se quer o crochê. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Bom, a primeira diferença básica entre o tricô e o crochê é a quantidade de agulhas, tá? Todos os dois trabalham com algum tipo de fio e a agulha, mas o tricô trabalha com 2 agulhas longas. Já existe no mercado umas menores um pouco, mas a estrutura delas é a mesma, tem sempre uma ponteira de um lado e uma ponta fina do outro, né? E são 2, é um par. Você já compra o par. E o crochê é uma agulha só, tá? E na pontinha da agulha tem um gancho. Então, isso é uma agulha de crochê, tá? Então, a de tricô são 2 grandes e a de crochê normalmente são desse tamanho mesmo. Só vai mudar aqui a grossura da ponta, né? É fininha, é pequena assim com um ganchinho, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as agulhas de crochê. As agulhas de crochê, elas variam na numeração. A de tricô também, tá? Depois, quando eu falar das de tricô, vocês vão ver que a explicação nesse caso é a mesma. Então, elas têm numeração. Tá vendo? Aqui vem uma numeração. Isso indica se a ponta, o gancho da agulha é maior ou menor. Por exemplo, essa aqui é uma agulha de 3 milímetros e ela é toda de metal. Eu, pessoalmente, é o tipo de agulha que eu gosto mais. É essa aqui, sem cabo, né? Ela toda de metalzinho. Esse é o modelo que eu gosto mais. Mas existem outros modelos de agulha de crochê. Por exemplo, tem as de plástico, né? Essa aqui é um pouco mais grossa, tá? Essa aqui é de 5 milímetros. Olha como é que o gancho dela é um pouquinho mais grosso, tá? E essa é toda de plástico. Essa é a que eu gosto menos. Eu não sou muito fã das agulhas de plástico, mas eu tenho também. Tem umas que tem cabo, assim, cabo de plástico ou cabo emborrachado, tá? Essa aqui é bem fininha, olha, é de 1,50 milímetro, ó, 1,5 mm. Bem fininha, tá vendo? Aí também tem de bambu, né? Eu não tenho nenhuma de bambu, mas existe agulha de crochê
de bambu. Então, qual a diferença, né? Quando é que você vai escolher uma agulha mais fina ou uma mais grossa? Porque a questão de ser de plástico, de metal, cabo emborrachado, cabo de plástico, aí é questão de gosto, né? O que você gosta mais, você vai usar, né? Como eu falei, eu gosto mais daquela simples de metal. Agora, o tamanho dela, se ela vai ser mais grossa ou mais fininha, vai depender do fio que você vai usar. Então, por exemplo, você tem que olhar o rótulo do fio. Então, aqui, ó, esse fio aqui, ele é para ser usado com agulha de 3 milímetros a 5 milímetros. Então, aí você vai escolher, qual que eu escolho? De 3, de 4, de 5, 3,5. Você vai escolher dependendo de quão apertado você quer que o seu ponto fique. Né? Se você quiser que o seu trabalho fique com um ponto bem fechadinho, bem apertadinho, você usa 3. Ah, eu quero o ponto mais frouxo um pouquinho, porque principalmente para roupa, os pontos mais frouxos são melhores. Ah, então você opta pela 5. Mas o rótulo já vai te dar uma noção de qual agulha você escolher. Aí como é que você sabe que isso aqui é a marcação da agulha de crochê? Por causa do desenho, tá vendo? Tem uma agulhinha de crochê aqui e aí embaixo os valores recomendados para esse fio, tá? Isso vai servir para o tricô também, ok? Então, na próxima parte vamos falar sobre as agulhas de tricô. Então, agora vamos falar sobre as agulhas de tricô. Existem vários tipos de agulhas de tricô. Tem a agulha reta, né? Assim, ela pode ser um pouquinho menor, como eu já falei, mas são retas. Aí tem as agulhas flexíveis. A agulha flexível é assim, olha, só a ponta dela, né? E ela é separada, mas o resto da agulha é flexível. É tipo um silicone aqui, mas tem ponta. Tá? Não confundam essa agulha flexível com a agulha circular. Essa aqui não é uma agulha circular, ela é uma agulha flexível. Ela faz o mesmo trabalho da agulha reta, tá? Só que ela é mais leve, né? Porque o resto, só a ponta que é de metal, o resto é tudo silicone. Então ela é mais levinha, mas ela vai servir para a mesma coisa que a agulha reta, tá? Aí agora sim a gente tem a agulha circular. Então a agulha circular também tem só a ponta e ela é presa uma na outra com um fio de silicone, tá bom? Então para que serve a agulha circular, né? Eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso. Então, a agulha circular, ela serve para coisas redondas, né? Às vezes uma meia, um chapéu, né? Um gorrinho, né? Você pode ir fazendo direto assim na agulha circular. Ela é muito boa também para fazer gola de roupa, que aí a gola não fica com emenda, porque se você faz a roupa plana na agulha reta, quando você for fazer a gola, você só pode fechar um ombro e aí fazer a gola e depois costurar a gola aqui junto com o outro ombro. Então vai ficar a marca da costura. Se você faz a gola com a agulha circular, ela não vai ter emenda, ela vai ficar toda direta. Então, para coisas circulares, né, gorro e tal, pode-se usar a agulha circular, tá bom? E aí tem os materiais, né, das agulhas. Do mesmo jeito que as agulhas de crochê têm vários materiais, a de tricô também tem. Eu vou começar mostrando a minha aqui de metal, que é a que já está aparecendo aqui no vídeo. Essa agulha de metal, eu não recomendo para as iniciantes, tá? Porque ela é mais pesada, é uma agulha mais pesada. Ela também, o ponto escorrega muito. Então, para quem já tem habilidade no tricô, é bom, que aí rapidinho o fio vai saindo da agulha, né? E talvez consiga fazer um trabalho mais rápido. Mas também a facilidade para perder ponto é muito grande. O ponto
escapulir e você perder o ponto, não conseguir pegar de novo. Então, assim, eu mesma, eu acho que eu só tenho essa e uma mais fina de metal. Eu nunca mais comprei, eu comprei para experimentar e não comprei mais. Então, mas existe, né? Existe aqui a de metal. E aí tem as de plástico. Vou mostrar aqui para vocês. As de plástico, tá? Essa daqui não tô conseguindo enxergar o tamanho dela. Acho que é 3,5. Ah, não, é 4. É uma 4, essa agulha aqui. Aquela de metal que eu mostrei é 5. Essa daqui é 4. O legal das de plástico é que eles mantêm um padrão de cor, tá? Mesmo sendo de empresas diferentes, eles mantêm a cor, o padrão das cores para os tamanhos. Então, por exemplo, toda 4 vai ser vermelha, independente da empresa que fabricou. Vou dar um exemplo aqui de 2 de fábrica diferente, que aí vocês vão ver, ó. Tá vendo que a ponta é diferente? É porque uma é de uma fábrica, outra é de outra. As duas são 5, isso. As duas são 5. Então, 5 é a rosa. O tom de rosa é um pouquinho diferente, né? Mas você consegue perceber que logo de cara você já olha assim elas na capinha, né? Quem sabe que a 5 é rosa já sabe, aquela ali é 5. Aí não precisa nem ficar olhando lá o número. Então, esse é o legal também das agulhas de plástico. As empresas mantêm a cor para cada numeração, tá bom? E aí também tem as de bambu, né? As de bambu eu não tenho, tá? E de madeira, né? Não tenho nenhuma das duas. Tem de bambu e tem de madeira. Só que às vezes elas quebram com mais facilidade, né? Às vezes a pontinha quebra. Eu não tenho essas agulhas para mostrar em mãos aqui para vocês. Eu vou tentar mostrar em foto, mas essas eu realmente não tenho. Mas existem, né? As de bambu e as de madeira. E aí existe aquela diferença também, né? Agulhas mais grossas e agulhas mais finas, né? Eu tenho essa aqui que é a mais grossa que eu tenho, que é a 9. Ela é bem grossinha. Olha a diferença dela para 4, né? É uma diferença grande. Aí também, o tipo de agulha é você que vai escolher a que você gosta mais. Agora, o tamanho da agulha, você também olha o rótulo. Aí aqui, como eu mostrei na de tricô, de crochê, aqui também tem a de tricô, olha. E aí a gente tem as duas agulhinhas cruzadas, que aí a gente sabe que são as de tricô. E aí a gente tem aqui, ó, 5,5 a 7 milímetros. Então, como é que você vai escolher? Que aqui te dá uma variação de agulhas. Ah, eu quero um trabalho com um ponto mais apertado. Então, você escolhe a menor, 5,5. Ah, eu quero uma com ponto mais frouxinho, mais maleável. E aí, você escolhe a mais grossa. Então, quanto mais grossa, mais o trabalho vai ficar com um ponto mais frouxo e aí mais maleável. Quanto menor a agulha, o ponto vai ficar mais apertadinho e aí também o trabalho vai ficar um pouco mais endurecido, principalmente dependendo do fio, tá bom? Então essa é a escolha das agulhas de tricô para você. Bom, então agora nós vamos falar sobre os tipos de linha. Praticamente você pode usar os mesmos fios no tricô e no crochê, tá bom? O que eu percebo, assim, né, nos trabalhos, é que é mais difícil ver o uso do barbante no tricô. Né? Então, assim, normalmente não se usa muito barbante para tricô. Só assim, se você quiser fazer manta para sofá, se você quiser fazer capa de almofada, aí tudo bem, aí entra o barbante no tricô também. Mas eu acho mais difícil de ver. Outro fio que também é mais difícil de ver no tricô são aquelas linhas bem fininhas. Eu não tenho uma linha bem fininha aqui para mostrar para vocês agora. Mas as linhas bem fininhas, elas normalmente não são usadas no tricô. Não é que seja proibido, até tem agulha de tricô bem fininha.
mas eu acho que porque também o trabalho demora muito a render, a aparecer. Então, a linha mais fina que eu já trabalhei com tricô foi essa aqui, né? Essa aqui é a linha Anne, mas tem as similares, né? Tem a Camila Fashion, que é tipo essa daqui também. Tem a Fiore, né, da Euroroma. Então, essas que são compatíveis com agulha de crochê, né? 1,75 ou 2 milímetros, essas são as mais finas que eu já vi sendo usadas no tricô. Inclusive, eu tô fazendo uma blusa que tá até parada, que eu enjoei, eu tenho esse problema, né? Eu enjoo da cor e aí deixo reservado um tempinho, quando eu desenjoar eu pego de volta. E ela tá sendo feita com a Camila Fashion, que é tipo essa daqui, mais ou menos a mesma textura dessa. Então, eu nunca vi assim, tipo, com a linha Cleia, com a Camila Mil, por exemplo, no tricô, tá? Já no crochê, a gente vê de tudo, né? Vê a linha fininha, vê essa daqui, que também é um pouco mais para fina. Aí a gente vê os barbantes muito em alta, né, no crochê, né? Então, no crochê, a variedade dos fios é maior. A gente usa mesmo normalmente desde o fio bem fininho até o fio mais grosso. Aí uma dica, né? Você que está começando e tal. Se você está pegando um fio, tanto para o tricô como para o crochê, essa dica, tá? É a mesma. Se você está pegando um fio assim, que é meio colorido, né? A gente chama de matizado, e tem uns que são coloridos mesmo, eles pedem pontos simples, tá? Não adianta fazer um ponto, vou escolher um ponto lindo, difícil de fazer, trabalhoso. Com esse aqui vai perder tempo, tá? Porque esses fios matizados ou coloridos, eles não valorizam o ponto. É o fio que tem que sobressair. Então, se você escolheu esse tipo de fio, escolha pontos simples, tá? Pontos bem simples para o que vai aparecer mesmo é o ponto, é o colorido do ponto, assim por diante. Não é o desenho do ponto propriamente dito. Agora, se você já está usando um fio liso com uma textura lisa, aí sim você pode fazer pontinhos mais elaborados. Tá vendo? Esse aqui é o crochê, que vai aparecer bem, tá vendo? Você consegue ver todo o desenho do ponto. Já o tricô acontece a mesma coisa. Cadê aquela minha amostra? Aqui, ó. Eu tenho uma amostra de um fio com a textura lisa, né? Um fio de acrílico, esse aqui que imita lã. E ele é de uma cor só. Olha como é que aparece bem o desenho do ponto, tá vendo? Então, nesse tipo de fio você pode explorar o desenho, fazer um desenho bem bonito. Se ele não for assim, por exemplo, eu tenho um outro tricô aqui colorido, ó. Esse aqui não adianta fazer desenhos elaboradíssimos, sabe? Porque ele é todo colorido, o ponto não vai aparecer. O que vai chamar a atenção é o colorido do fio e não o ponto, tá bom? Então essas são as dicas que eu queria dar sobre os fios. Um exemplo de textura aqui, ó, antes de eu terminar essa parte. Eu queria pegar uma pontinha aqui, ó. Por exemplo, esse fio também, ele tem uma cor só, mas ele não tem uma textura lisa. Tá vendo? Ele é todo floquinho. Esse fio também pede um ponto simples, tá? Não adianta fazer um ponto elaborado porque não vai aparecer no total, tá bom? Então, tá vendo? Ele é liso, não é colorido, mas a textura dele não é lisa. Então, esse tipo de fio também merece ponto simples, porque o que vai destacar no trabalho é o fio, a beleza do fio e não do ponto. Agora sim, essa parte sobre as linhas a gente já terminou. Bom,
Então agora vamos falar sobre o que pode ser feito, né? Vamos começar pelo tricô. O tricô, ele basicamente você só tem 2 pontos, que é um ponto feito pela frente do trabalho e outro ponto feito por trás do trabalho. Pela frente a gente chama tricô, quando você põe o fio para trás, a agulha para trás, a gente chama de meia. Então, basicamente, todos os outros pontos, né, todos os outros desenhos que a gente faz no tricô, é sempre com base assim, né? O fio para frente para fazer na posição tricô, o fio para trás para fazer na posição meia. Aí às vezes você pega 2 juntos, né? 2 juntos em meia, 2 juntos em tricô. Às vezes você faz uma laçadinha. Então, assim, basicamente são 2 pontos, né? E aí você vai fazendo as variações. Aí com o tricô, eu até anotei aqui para não esquecer, então eu vou ler, tá? Então, assim, no tricô ele é uma técnica muito usada para vestuário, né? Então a gente vai ver gorros, cachecóis, toucas, sapatinho de neném, né? Casacos. Então a gente pode ver também, foi até o que eu falei na questão do barbante, a gente também vai ver mantas. Tanto manta mesmo para você se cobrir, como manta também para sofá, por exemplo, e capas de almofada. Então, nesse caso também entra o barbante, né, para fazer capa de almofada para quem quer que o trabalho apareça mais rápido, né? Então, essas são algumas coisas que podem ser feitas com o tricô. Bom, então o que pode ser feito com o crochê? O crochê tem uma variação de pontos maior, né? A gente tem correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto alto duplo, ponto alto triplo e por aí vai. Então, o crochê acaba sendo um pouco mais versátil que o tricô. Então, vou dar um exemplo de algumas coisas que podem ser feitas com o crochê. Além de roupas, igual ao tricô, a gente também pode fazer bolsas, tapetes, caminhos de mesa, cestos, né? Aqueles cestos também para planta, cachepô, né? Também dá para fazer. Dá para fazer os amigurumis e por aí vai, né? Uma grande possibilidade. Aí você vai dizer, Liana, mas eu também consigo fazer isso com tricô. Sim, quem tem habilidade no tricô acaba conseguindo também fazer bolsa com tricô, né? Eu já fiz eu fiz um workshop na Rio Artes Manuais e a gente fez um gatinho de amigurumi, né, em tricô. Então também dá para fazer, mas acaba que essas coisas no crochê são mais fáceis, né? Você faz com mais facilidade no crochê do que no tricô. Então, gente, tudo isso é muito lindo, né? Tanto o tricô como o crochê são muito lindos. Aí, você que vai escolher se você quer fazer o tricô, quer fazer o crochê, ou os dois, né? Como eu. E aí, se você está iniciando, no meu canal tem vídeos para iniciantes de tricô e tem vídeos para iniciantes de crochê, tá bom? E aí, agora eu vou querer que vocês participem comigo. Contem aqui nos comentários qual das duas técnicas você gosta mais. Você gosta mais do tricô ou do crochê? Eu vou ser bem sincera, eu acho que eu ainda gosto mais do crochê. E você? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Se você conhece alguém que quer começar no artesanato e tá na dúvida, tricô, crochê, manda esse vídeo pra ele ou pra ela também, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistir, espero que esteja todo mundo bem. Tchau, tchau e até a próxima!